Bom dia. Bom dia. Bom, essa audiência é uma continuação, nós vamos ouvir as testemunhas da autora, do autor e da autora, não é isso? A testemunha da autora, do autor, Paulo da Trindade Neres Silva. Está presente, tá? Tá, senhor. Não, que tá de máscara, eu não estou ouvindo direito. Não. O advogado do autor é o senhor, doutor Edmundo? O senhor advogado do autor, doutor Edmundo? Sou, sim, senhor. Estou habilitado. O senhor, doutor Javier, é isso? Senhor, doutor... Isso, Samuelson. Da autora, não é isso? É, exato. Então, veja a sua testemunha, para nós podermos ouvi-la, tá? Por favor. Não, é autor. Excelência, o não está chegando bem aqui, doutora. Eu não estou conseguindo ouvi-la bem, porque está dando microfonia com o microfone do César. Obrigado, César. Então, doutor Edmundo, cadê a testemunha? Está aqui. Nós vamos ouvi-la, tá? Eu não quero nenhuma interferência de ninguém, eu quero que ela fale, que ela responda sozinha as perguntas que eu vou lhe fazer, ok? Tudo bem. Pela ordem, excelência. O meu depoimento foi interrompido da primeira vez. Eu queria continuar. Não foi interrompido. O senhor prestou o seu depoimento. Mas a senhora interrompeu. Também é com a testemunha que não chegou. O seu depoimento o senhor já prestou. Não, a senhora interrompeu alegando que não tinha lido o processo. E por causa do uso capião que ela botou, que a senhora Dona Rosemary botou. Não foi porque eu estou sabendo disso. Só um instante, por favor. Eu quero interromper a audiência para me ler esse processo, ficar nesse processo, e eu não fui ouvido totalmente. Porque, na verdade, isso aqui é um processo sério, trata-se de um direito meu de nascença, eu gostaria que ser ouvido, né? Que é um direito que eu tenho. Gostaria que fosse... A senhora avaliasse essa situação, por favor? Tudo para abrir isso. Doutor, vamos passar a ouvir a testemunha. Está indeferido, porque já houve depoimento pessoal, viu, senhor Mário? Doutor Edmundo, vamos ouvir a testemunha. Por favor. Testemunha. Senta para cá, Paulo. Senta ali. Doutora Alice, bom dia. Bom dia. Deixe-me só fazer um questionamento em relação ao depoimento do seu Paulo, que é a testemunha do seu Sérgio. Ele é primo... Deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor, eu ainda vou qualificar. O senhor tem a oportunidade de contraditar a testemunha, se o senhor assim quiser. Bom, então, deixa eu primeiro começar a audiência. Eu vou fazer umas perguntas a ele, depois o senhor pode contraditar a testemunha. Ótimo, excelência. Obrigado. Ok? Testemunha do autor, né? Paulo da Trindade Neres Silva. Não é isso? É o senhor? Começa o nome todo. O senhor pode dizer para mim? Meu nome? Paulo da Trindade Neres Silva. É brasileiro, não é isso? Seu estado civil? Brasileiro divorciado. Qual a sua profissão? Professor. Professor. O senhor é o quê para as partes? Tem algum parentesco? O senhor tem uma amizade muito próxima, íntima deles? De uma das partes? O Sérgio é meu sobrinho e Rosemary é minha prima. Tá bom. Então, o senhor vai ser ouvido, não vai prestar o compromisso legal. O senhor vai ser ouvido na condição de informante, ok? Vou fazer umas perguntas aqui rapidamente e vou deixar que as partes se expõem. Olha, eu estou falando com o senhor tem que responder só o que o senhor sabe. Eu não quero interferência nem da parte nem do advogado, nesse momento que eu estiver perguntando, ok? O senhor vai dizer só o que o senhor sabe. Se não souber, o senhor diga que não se lembre, tá bom? Mas não precisa perguntar nenhum detalhe para nenhuma das pessoas, tá bom? Entendi. Seu Paulo, não é isso? Pois tá. Seu Paulo, o senhor pode me dizer
Quem é o proprietário, o legítimo proprietário desse imóvel em questão? Carlos Alberto Silva. Ele tem o registro desse imóvel? Sim. Tem o registro do imóvel? Tem. O senhor respondeu? Tem ou não tem um registro? Tem. Esse imóvel foi o quê? Foi doado? Foi passado para ele? Ele comprou? Como foi que aconteceu como é que ele se tornou dono do imóvel? E na época em que a minha prima Rosemary ficou grávida do Sérgio, o pai da criança resolveu passar esse imóvel, comprar o imóvel e passar com a intenção de, quando o Sérgio atingisse a maioridade, passasse o imóvel para o nome dele. E assim foi feito. Então, Ela não, quer dizer, quando ele nasceu e ela estava grávida, ela não tinha esse imóvel. Ela morava com o pai da criança? Não, senhora. Ela não morava com o pai da criança. Tá bom, sim. Aí ele comprou esse imóvel para deixar para ela, deixou ela morando também no imóvel? Para ser destinado ao filho dele, caso Mário Sérgio. Como ela era menor de idade e não tinha renda, para continuar os pagamentos, então meu pai assumiu para depois passar o imóvel para o nome de Mário Sérgio. Só que ele faleceu antes de concluir, de passar esse imóvel. Seu pai, né? E como é que o registro está no nome dele? Se ele passou, se seu pai, porque o imóvel ficou no nome do seu pai, né? Que é um tio, irmão da dona, como é o nome dela? Dona Tio de Primeiro, não é isso? Se ele faleceu antes de passar o imóvel, como é que está registrado no nome dele? Dele quem? O senhor não disse que o imóvel está no nome do senhor Mário Sérgio? Eu quero saber, se o senhor disse que a pessoa que deu esse imóvel para a mãe dele morar com ele, até ele atingir a maioridade, e o senhor disse que antes que ele passasse a escritura, antes que ele passasse o imóvel, ele morreu, como é que ele tem o registro do imóvel? Como foi passado esse imóvel para ele? Quem passou a escritura? Eu fiquei como inventariante, e daí então esse imóvel foi passado para o meu nome, que eu passei para Mário Sérgio. Procuração para ele proceder à transferência. Eles têm o registro. Isso foi através do inventário? Tem um inventário? Tem o inventário. O inventário foi concluído? Foi. O senhor não pode ficar respondendo, doutor Edmundo. O senhor fica abaixando a cabeça, está bem próximo aqui do senhor. Senão eu vou ter que pedir que ele vá para uma outra sala, então, porque se vocês estão interferindo, eu vou ter que olhar para mim e responder as minhas perguntas. Não tem que fazer, entendeu? Ver o que eles estão lhe dizendo ou não. O senhor sabe disso, né, doutor Edmundo? Eu não estou interferindo em nada, doutor. Não, mas eu estou vendo aqui o senhor balançar sua cabecinha assim para ele e tal. Se ele está perto do senhor próximo, estou vendo ele olhar para o outro, para o autor. Vou sair aqui da audiência, fica só a testemunha, pode ser? Não, o senhor vai ter que perguntar. A testemunha é sua, tá? Pode ficar. Eu só não quero que interfira, entendeu? Nem com gesto, nem com nada, tá bom? A testemunha aqui é cônsul, sabe dessa luta, desse processo todinho. Estou comigo desembaraçando isso lá na Coab, tudo isso aí. Tá, então o senhor espera que o senhor vai ter a oportunidade de perguntar para ele, fazer suas perguntas. Sim, então o senhor disse que o senhor ficou com o imóvel para o senhor, como foi que o senhor disse? No inventário, eu como inventariante, aí eu sei como foi passado. Já era inventariante, né? Sim. Para o inventariante, e daí então eu passei uma procuração para o Mário Sérgio. Tomar as providências para transferir isso. Sim, mas antes do inventário ser concluído? Ainda não foi concluído. Mas se estava no inventário, isso não podia ter passado sem antes ter concluído, né? Não? O senhor não acha? Bom, então vamos lá para frente. O senhor está dizendo que ele tem um registro que foi feito dessa forma, né? Isso, o senhor inventariante, está sendo objeto do inventário, né? Porque foi do seu pai, seu pai que comprou, estava no nome do seu pai, não é isso? Isso. E tudo. Tá bom, então. Mas esse tempo todo, ele ficou quanto tempo lá na casa, o seu Mário? O Mário cresceu lá na casa. Cresceu, né? Com a mãe dele. A fase já adulta, praticamente. Com a mãe dele também, né? Sempre morando na casa. Sim. A mãe dele trabalhava? No início, não. Depois eu soube que ela estava trabalhando em alguma coisa. Tá bom. Se não me engano, foi feita uma reforma na casa, não é isso? Sim. E quem foi fazer essa reforma? Foi Mário Sérgio. Ele trabalhava?
Trabalhava. Trabalhava, né? E ele fez a reforma da casa. E por que ele saiu da casa? Posteriormente, ele saiu, Por que ele saiu? porque houve desavença entre ele, a mãe e as irmãs. Quer dizer que esse tempo todo a dona Rosemary mora na casa, né? Vive na casa também. Sim. Essa confusão teve na casa, era permanente, que levou ele a sair? Que tipo de confusão foi essa? Foi a mãe que botou ele para fora? Foi ele que saiu porque ele quis? Como é que foi que aconteceu isso? Não, ele foi obrigado a sair porque não tinha mais clima de convivência. Era conflito com a mãe, conflito com as irmãs, e de toda a história do que eu sei, foram elas que provocaram todo esse conflito, principalmente a irmã mais velha dele. Sim, tá bom então. Então, eu agradeço o seu depoimento. Doutor Edmundo, o senhor vai fazer pergunta, não vai? Claro, né? Você pode fazer diretamente a pergunta à testemunha. Tá bom? A testemunha não, ao informante, tá? Por favor. Tudo bem. Paulo, você tem conhecimento que ele chegou a morar lá quando arrumou família, constituiu família e morava lá nessa casa? Não, não tenho esse conhecimento. Não? Não. Pode falar um pouquinho mais alto, doutor Edmundo? Você pode falar um pouquinho mais alto para eu escutar melhor, tá? Posso sim. Eu constituí se ele tinha conhecimento, se ele tinha morado lá com família, com mulher e filho. Ele é casado, seu Não, senhor. Mário, não é isso? Não, ele não é casado, o senhor Mário aqui. O senhor Mário teve uns relacionamentos, tem filhos. Ah, sim. Não pode continuar com a pergunta, porque eu entendi errado. Pode continuar com a sua pergunta. Então, ele respondeu que não tem conhecimento dessa Sim, convivência. sim. Se ele tem conhecimento, se ele visitava a casa constantemente. Se o Mário Sérgio visitava a casa. Você pode fazer diretamente para ele. Pode responder, seu Você tem conhecimento? Paulo. Ele chegou a fazer várias visitas. Parou de fazer as visitas porque impediram a entrada dele na casa. Pode continuar. Pois até onde eu sei, ele fazia visitas regulares à mãe, buscava manter um bom relacionamento, mas os conflitos foram aumentando até que impediram a entrada dele lá no imóvel. Pode perguntar. Continue. Mas quem era a principal pessoa que impedia a entrada dele no imóvel e gerava os conflitos? A mãe dele, junto com a irmã dele, a irmã mais velha. As perguntas, doutor? Já confirmou que ele que fez a reforma lá no imóvel? Sim. Nessa época ele trabalhava. Sim. Mário Sérgio tinha um bom padrão financeiro, trabalhava com propaganda e marketing, e aí, então, ele conseguiu fazer a reforma da casa. Se nessa reforma incluía garagem para automóveis, se ele usava automóvel lá na casa, se ele estacionava? Quando eu morava lá, eu não vi, não sei se tem garagem na casa, eu não lembro, há muitos anos que eu não vou lá. Mas posso perguntar para ele? Não. Não. O senhor diga só que o senhor sabe. Então, eu não sei informar se a casa tinha ou não garagem, se tem ou não garagem. Tem muitos anos que eu não passo por lá. Mas Mário Sérgio tinha carro, até na época que ele ainda residia lá. Fazer mais perguntas, doutor Edmundo? Tá. E se o Mário Sérgio pode visitar a casa ainda agora, se ele está impedido? Porque eu estou sabendo que ele está impedido. É? E quem impede dele entrar lá? Até onde eu sei agora, ultimamente, é a mãe dele. A mãe dele, impede, né? Somente isso, Excelência. Só isso, né? Doutor Jamael, o senhor vai perguntar? Sim, Excelência. Pode fazer diretamente a pergunta ao seu Paulo. Obrigado, doutora Alice. Seu Paulo, bom dia. O senhor me escuta bem?
Está ouvindo, seu Paulo, advogado? Você está me ouvindo, seu Paulo? Ou sim. Obrigado. O senhor informou que ele visitava a casa frequentemente, quem impedia. E que quem impedia essas visitas era a dona Rosimeire, a mãe dele, certo? O senhor sabe dizer por que ela impedia, segundo o relato do senhor, como informante, essas visitas? Olha, as razões eram em decorrência dos conflitos que eles tinham. Né? O detalhe dos conflitos são vários. Né? São vários. Né? Inclusive, uma das acusações que foi feita ao meu sobrinho é de que ele havia agredido a mãe dele, coisa que nunca aconteceu. E por isso foi um dos impedimentos para ele entrar na casa. Entendo. Mas o senhor tem conhecimento que há um processo realmente que impede a entrada dele na casa? Tomei conhecimento ainda há pouco, mas parece que foi arquivado esse processo, não sei. Não, não estou perguntando se foi arquivado, estou perguntando se o senhor tem conhecimento da existência desse processo, onde foi configurada uma lesão e um afastamento necessário deles. Não, eu não tenho conhecimento desse processo. Certo, entendi. Outra pergunta. O senhor informou que ele fez uma reforma na casa. Ao mesmo tempo que o senhor também informou que o senhor não anda lá há muito tempo, sequer o senhor soube informar se ela tem garagem. Há quantos anos o senhor não anda na casa? Olha, há mais ou menos uns 5, 6 anos, porque eu não passo na rua. Eu não vou lá, nunca lá. Muitos anos que eu não vou lá. E há quantos anos foi feita essa reforma? Olha, desde que o Mário Sérgio começou a trabalhar, está por volta aí de uns 15 a 20 anos. É onde eu saio. Certo. Então, o senhor acredita que tem mais de 20 anos que foi feita essa reforma? É possível. Certo. Outra informação. Nessa época, há mais de 20 anos atrás, o seu pai era vivo? Era assim. Era. E por que ele não transferiu o imóvel para ele na época, enquanto ainda era vivo? Eu não sei informar por quê. Então seu pai era vivo, era o proprietário da casa, o sobrinho estava fazendo uma reforma há mais de 20 anos, já com capacidade legal, e a transferência do imóvel não aconteceu na época. Outra pergunta. Na época, dona Rosimeire, o senhor sabe informar, se ela se afastou da casa alguma vez? Não tem informação. Certo. Muito bem. Então ela sempre morou nessa casa? Até onde eu saiba, sim. Sim. E na época da reforma, o senhor sabe dizer quem morava na casa? Além dela, claro. No início, o Sérgio morava e os outros filhos dela também. E o esposo dela? Também, era vivo à época. Então ele morava na casa, ele também trabalhava? Que eu saiba, sim. Ele trabalhava e ela trabalhava? Não tenho conhecimento. Certo. O senhor não sabe dizer se na época da reforma ela trabalhava. Na pergunta anterior, o senhor informou que ela trabalhou. Porque não deu para entender, está tendo uma interferência nos microfones. Na pergunta anterior, que foi feita por doutor Edmundo, o senhor informou que ela trabalhou, dona Rosimeire. Não. Sim. Na época ela não estava Vamos trabalhando. continuar. Depois parece que ela voltou a trabalhar, começou a trabalhar posteriormente. Eu não sei qual foi o período. Eu não tinha contato próximo. Entendi. Muito bem. O senhor sabe informar, certo? Como é o relacionamento do seu Mário, certo? Com, inclusive, a vizinhança? Não sei, senhor. Obrigado, excelência. Sem mais perguntas. Tá bom. Também sabe o seu depoimento, eu quero agradecer ao senhor, viu, seu Paulo, pelos esclarecimentos que o senhor prestou aqui em juízo, ok? Bom dia para o senhor está dispensado. Bom dia, muito grato. Nós vamos passar a ouvir agora a testemunha da autora, da requerida. Ok, excelência. Eu vou só colocar ela na sala, tá bem? Uhum.
Excelência, a dona Ana já está presente. A mesma recomendação eu vou dar, viu, doutor Jamais? Ok, Não quero nenhuma interferência, entendeu? A respeito. Ela tem que responder só o que ela sabe, tá bom? Ótimo. Dona Samira, não é isso? Não, dona Ana. Dona Ana, né? Dona Ana, bom dia. Bom dia. O nome todo, dona Ana? Oi? O nome todo, como é? Seu nome completo? Ana Maria Nunes Nascimento. Sim, a senhora é brasileira. A senhora é qual estado civil? A senhora é casada, é solteira? Sou solteira. Tá. Qual a sua profissão? Eu sou comerciante. A senhora tem algum laço de parentesco com as partes? Não, Ou alguma relação muito próxima com elas? Tanto com Dona Maria, quanto com o seu Mário, como Dona Rosimeire? não, é só nossa amizade e o tempo de vizinhança. A senhora tem interesse nesse processo? Nenhum. A senhora está compromissada na forma da lei. Não vai faltar com a verdade, sob pena de ser processada por crime de falso testemunho. Entendeu? Então a senhora tem que dizer apenas o que sabe. Se você não souber, diga que não se lembra, que não sabe, ou então que não se lembra. E veja que só está sob juramento, tá bom? Está compromissada na forma da lei. Bom, deixa eu lhe perguntar. A senhora conhecia a dona Samira, não é isso? Dona Samira, e desde quando que a senhora conhece a dona Samira? Desde quando que a senhora conhece a dona Samira? Ou dona Rosimeire, desculpa. Rosimeire. Conheço a dona Rosimeire há mais de 40 anos. Por quê? A senhora mora no mesmo bairro que ela? É vizinha dela? Próximo, Hein? bem próximo dela. Ela morou antes dela lá, ela morou depois, né? Você já morava quando ela foi morar lá? A senhora já morava lá, não? Não, eu ainda não morava, eu cheguei depois. Depois, não é isso? Então a senhora chegou, ela já morava lá. Ela morava com quem lá, dona? Ela já morava lá há muito tempo. Não, ela morava com quem? Morava ela, quem mais que morava na casa? Ela e os filhos dela. Ela era casada, tinha marido? O filho Sérgio. Ela era casada, ela tinha um marido? Tinha um marido. Morava lá também com ela? Morava com ela, o marido. E só sabe dizer que aquele móvel, de quem era esse móvel? A quem pertencia? De quem era o imóvel? Hein? No meu conhecimento sempre foi dela. Você sabe se está registrado o nome dela, esse imóvel? Olha, eu O nome dela essa é a particularidade dela. Eu não sei se é registrado o nome dela, como é que é, mas sempre o meu conhecimento é que era dela. Ah, sim. O filho dela morou lá há quanto tempo, o seu Mário? Eu acho que ele deve ter morado lá uns 20 anos, 19, por aí assim. No máximo. Sim, a senhora sabe por que ele saiu de casa? Ele saiu para casar, ele saía e voltava, casava, não dava certo, voltava. Tudo que eu conheço porque eu convivia ali direto com eles. Eu estava sempre lá na casa dela. A senhora tem conhecimento se esse imóvel, na verdade, foi comprado pelo pai do Mário, do seu Mário, e que ele para que a mãe morasse com ele, para que dona Rosimeire morasse com o filho lá? Eu tenho conhecimento que foi comprado pelo pai dele. Pai dele, né? A senhora sabe se o pai dele tinha dito que era para esse imóvel era para quando ele crescesse, fosse para ele, né? Ou ele disse que não, era para o pai e para a mãe morar lá. A senhora sabe disso? Não, isso eu não sei, não. Isso é como eu estou te falando, é particularidade deles lá. Tá bom, então. Conhecimento. A senhora sabe se tem alguma animosidade, algum problema de relacionamento com o filho? Ela com o filho, com o autor, que é seu Mário? Não, o Mário sempre teve problema de família. Que tipo de problema? Brigas em casa, teve muito problema. Inclusive, o que me trouxe até aqui a ser testemunha dela, porque a última confusão que teve lá, eu prestei socorro, levei ela para o hospital.
Ele empurrou ela em cima de um cachorro, ela foi mordida, ela passou muito mal, eu tive que levar ela para o pronto-socorro, depois para IML, delegacia, eu levei ela para vários lugares, prestei socorro para ela. Por isso que cheguei até aqui. Então, e a dona Rosimeire, ela impediu ele de entrar lá na casa, eles não voltaram a se falar depois disso, e ela impediu que ele entrasse na casa? Não, eu não lembro, nunca vi isso, não, nem ouvi falar, não, que ela impedisse ele de entrar na Esse casa. problema era só com ela ou era com os irmãos dele também? Não, esse problema mais sério foi com ela, mas os irmãos também, eles xingavam muito. Eu estou satisfeita. O senhor vai perguntar, doutor Jamael? O senhor pode fazer diretamente a pergunta a ela, tá? Por favor. Ok, excelência, obrigado. Dona Ana, a senhora sabe informar, a senhora relatou que ele saiu, casava, voltava. Nessas idas e voltas, como eram esses fins desses relacionamentos entre ele e as companheiras? O meu conhecimento, que eu sabia perante a família, é que ele era agressivo com a esposa. Ele, na verdade, ele sempre foi agressivo. Certo. E lá na vizinhança, como era o comportamento dele com os vizinhos? Aquele negócio, ele tinha os colegas com os quais ele se comportava de um jeito. Em casa, o comportamento era outro, e com a vizinhança. Os que ele não ia com a cara, ele não respeitava muito, não. O tratamento dele com a mãe dele, como ele trata a mãe antes dessa confusão? Não, antes disso aí, ele tratava bem a mãe dele. De repente, ele despencou do lado errado, né? Entendi. E a senhora tem conhecimento se a casa foi reformada? Não, fizeram umas reformas lá na casa. A senhora sabe informar quem bancou essa reforma? Não sei não, porque eu não entrava nessa particularidade deles. E a senhora sabe informar se na época a dona Rosimeire trabalhava? A Rosimeire trabalhava. E o marido dela? O marido dela era aposentado. Então ele tinha uma renda. Todos os dois tinham renda. Certo. Além dele e dela, quem morava na casa? Os outros filhos, a Rose, a Mary. Certo. Algum deles trabalhava? Sim. Certo. E contribuía para a renda na casa? Eu acredito que sim. Certo. A senhora tem conhecimento se dona Rosimeire chegou a ajudar na criação de algum filho de seu Mário Sérgio? O Sérgio teve uma época que ele levou os separou da mulher, levou os filhos todos para a casa da dona Rosimeire. E quem bancava isso? Era ela, a Rosimeire. Entendi. Em relação à propriedade, como é que está a propriedade hoje? A casa? A casa está mais ou menos, né? Tá arrumadinha, eles cuidam da casa. Certo. Cuidam bem da casa. O esposo dela está vivo? Não, ela é viúva. Ela é viúva? É. Certo. E ela vem mantendo a casa? Ela mantém a casa. Certo. Sem mais perguntas, excelência. Doutor Edmundo, o senhor pode perguntar diretamente à testemunha, ok? Tudo bem. Doutora, eu quero saber que a testemunha informar. Pode falar diretamente com ela, dona Ana. Se o Mário Sérgio contribuía para a manutenção da casa, com alimentação, dinheiro para a manutenção, desde o tempo de criança, se ele recebia uma mesada do pai para ajudar na despesa da casa. Não entendeu a pergunta, dona Ana? Entendi. Você pode responder. No meu conhecimento, ele não tinha ajuda, não. No que eu saiba, ele nunca recebeu pensão do pai dele, não. Não, ele está querendo saber se ele, de alguma forma, ele dava ajuda, ajudava na casa. Tá. Com relação... Ele, quando ele estava trabalhando, ele ajudava, assim, na casa dele. Eu estou falando do pai dele, no caso. Uma pergunta, não foi, doutor Edmundo? Foi. A pergunta é com relação ao pai.
Ao pai. Ao pai. Se o pai dele contribuía com a casa. Vai ajudar, só tem conhecimento. Se a senhora não souber, diga que não sabe, mas também não pode falar com verdade. Não, do pai dele, não sei não. Isso aí eu não sei dizer, não. Sim. Se essa Ele, quando estava lá, que ajudava, não é isso? Ele sim. Mário, não é isso? Pode perguntar, doutor. Se ela tem conhecimento da ocorrência de alguma morte que ocorreu lá no imóvel, lá nesse imóvel. Corrente de quê, doutor, que eu não escutei a pergunta? Pode repetir? Eu não repito. Repetir a pergunta, doutor? Se ela tem conhecimento da ocorrência de alguma pessoa que ocorreu lá dentro desse imóvel. Uma pessoa o quê? Uma pessoa hóspede da casa que foi enforcada lá. Enforcada? Deu polícia, deu... Doutor, eu não estou conseguindo compreender a pergunta. Doutor, não deixe que a parte fique toda hora interferindo aí com o senhor. Você já deve ter conversado sobre essas questões. Ele está perguntando, doutor, a ela, se ela tem conhecimento que uma pessoa que estava lá na casa se foi enforcada lá. Eu entendi. Eu tenho sim conhecimento, sim, doutor. Pode continuar, doutor. Eu tenho conhecimento. Doutor Edmundo? Ela tem conhecimento desse fato. Ela disse que tem conhecimento, sim. Sim, eu tenho. E se ela sabe qual foi a motivação? Sabe qual foi o motivo dele ter se enforcado? Ele era algum parente deles, é? Não. Era uma colega simplesmente dela. Inclusive, era minha colega também. Era problema particular dela. Levou ela à morte. Ela queria saber se a senhora sabe o motivo que levou ela a se enforcar, né? Ela tinha problemas. Segundo eu sei que ela tinha muitos problemas de dívidas. Era isso é tudo que eu sei. E o que ela falava, que ela não sabia como resolver. Só isso até aí que eu sei. Pergunta, doutor. Se ela era parente de lá, ou qual era o motivo que ela estava hospedada lá? Não, ela já disse que não era parente. Eu perguntei se tinha algum parentesco. Ela disse que não. Ela quer saber da senhora, se a senhora tinha qual era o motivo dela estar lá na casa, se ela não tinha parentesco nenhum. Ela era amiga da dona Rosimeire? Ela era só amiga mesmo lá da casa. Ela era só amiga. Sim. O doutor, por favor, continue. Se ela tem conhecimento, se dona Rosimeire está pagando pelo menos o IPTU e as contas de água da Caima? Não tenho conhecimento. Eu vou perguntar aqui se ela vai saber desde quando você saiu. Se ela sabe informar, a testemunha sabe informar, desde quando Mário Sérgio saiu da casa? Sabe quando foi? A senhora entendeu a pergunta, dona? Olha, entendi a pergunta. Eu acredito que dá mais ou menos uns 12 anos que ele está fora de lá. 12 anos? 10, 12 anos. É mais ou menos isso. E nesse período, ele tem visitado a casa, pelo menos? O Mário Sérgio, inclusive a última audiência que eu vim aqui, que não fui ouvida, eu estava lá na casa dela esperando para vir, a gente vir para cá, ele passou do carro. E mais tarde, quando foi à tarde, quando eu já estava em casa, ele passou novamente na rua. Quando vai acontecer uma audiência, ele passa para lá e para cá, tanto antes como depois. Outra pergunta. Ele visitava a casa da mãe ou não? Ele visitava ou não a casa da mãe, a senhora entendeu? Antes dos problemas, daí eu visitar. Depois desses problemas, ele visita só os vizinhos. Sabe se dá alguma prisão de um dos filhos na roda? Eu já fiz isso. Se ela tem grande convivência com ela, se ela tem conhecimento, qual dos filhos da dona Rosimeire chegaram a ser presa? A polícia ir lá prender. Como é que pode repetir a pergunta?
se ela tem conhecimento, qual dos filhos de Dona Rosimeire a polícia foi lá prender? Já tem conhecimento, dona Não, não tem. E o cachorro? Mordeu ela quem? Ela disse que o cachorro mordeu ela. Não fale alto, por favor, senhor. O senhor diga para o seu cliente aí, a parte, não ficar interferindo na audiência. Não interfira aí, fica calado aí. Pergunta pro cachorro quem é. Ela falou aí que um cachorro chegou a morder uma pessoa. Quem era o proprietário desse cachorro? Ela sabe informar. Era dela o cachorro. Ele jogou ela em cima do cachorro. Ele agredindo ela. O cachorro ia morder. E o cachorro foi e mordeu. Mordeu ela, sim. Pede para ela afirmar que Ela já disse que o cachorro era dela. Ela assistiu a essa agressão? A senhora assistiu a agressão, dona? Assistiu essa Eu agressão? não assisti. Eu não assisti, porque eu estava na minha casa. Quando o filho dela chegou, o outro filho dela chegou correndo, chorando, para me levar ela no hospital, porque eu tinha um automóvel e fui levar ela ao hospital. Aí cheguei lá, encontrei ela toda ensanguentada, a outra irmã dela, a filha dela, que é a irmã do Sérgio, passando mal, estava esperando o bebê, estava quase um mês de ganhar o bebê, estava tudo quebrado lá na casa dela. Aí eu peguei, botei ela no carro e levei para o hospital. não sabe que foi porque eu achei que está o retorno uma coisa que não é assunto. Sim. A senhora que mora lá há muito tempo, lá na casa dela tem a prática de macumba, chamado, como se diz hoje. Como é que é? Prática da magia, de macumba. Isso não existe. Hã? Não existe. Não existe ou você nunca viu? Isso não é verídico. Nos autos do processo tem alguma coisa disso aí. Ai, meu Deus. Mas ela está dizendo que não tem conhecimento, né, doutor? Tem mais perguntas, doutor? Tá. Dona Ana, Sim. a senhora está dispensada. Muito obrigada por ter comparecido, tá bom? Um bom dia para a senhora. Estou à disposição da justiça. Tá, um bom dia para a senhora. Doutor, da testemunha. Doutora, apenas essa. Só tem essa, porque eu vou desistir, não vai ouvir a outra, desiste da outra. Não vou ouvir a outra. Acredito que o Tá bom, depoimento já foi extremamente esclarecedor. Eu vou dar por encerrada a instrução. Os senhores vão apresentar em forma de memoriais as alegações finais. É isso, doutor Edmundo? E doutor Edmundo? Está encerrada a instrução. Os senhores vão apresentar as alegações finais em forma de memoriais, não é isso? Eu não estou lhe ouvindo, doutor Edmundo. Apresentar por memoriais, excelência. O prazo de 15 dias comum vai apresentar, tá? Os senhores aguardem só um instante para antes de eu encerrar essa audiência. Ele vai compartilhar aqui a ata com os senhores vão ler para dizer se estão de acordo com a ata, tá bom? E depois eu encerro a audiência. Não ouvi ninguém, mas não, acabou? Não. Acabou? Por hora. Porque é o seguinte, pergunta essa testemunha Ronaldo Azevedo, né? Conseguiram ler a ata? Não, tá Pequeno. Vamos aumentar aqui. Aumenta o zoom. Tem 4 setinhas no lado da sua direita. Só aperte nela, clique nela que eu vou aumentar. Já está no zoom, mas ainda assim está pequeno. Eu vou ler então a ata, tá? Lê. Só um instante. Aos 4 dias de agosto de 2022, dando início à audiência designada neste juízo às 9h30, onde se acha presente a doutora Alice de Souza Rocha, juíza de direito titular da 5ª Vara Civil da capital, como servidor, César Augusto da Silva Barros. Presente a parte requerente, Mário Sérgio Silva Ribeiro, acompanhado de seu advogado, doutor Edmundo Araújo Carvalho, OAB Maranhão, 22.187, com procuração nos autos,
Presente a parte requerida, Rosimeire Silva Ribeiro, acompanhado de sua advogada, doutor Jamerson Fonseca Costa, OAB Pernambuco, Paraíba, aliás, 20.737, com procuração nos atos. Aberta a audiência, tentada a proposta de conciliação entre as partes, não foi possível acordo. Dando continuidade à audiência de instrução anterior, a AMM Juiz esclareceu que a presente audiência foi designada para oitiva de testemunho de ambas as partes. Dando início na qualificação da testemunha do requerente, constatou-se que este tem parentesco com o autor. Então, a AMM Juíza passou a ouvir na qualidade de informante o senhor Paulo Trindade Neres Silva. Após, passou-se o depoimento da testemunha da requerida, a senhora Ana Maria Nunes Nascimento, com qualificação já aqui nos autos. A audiência segue em anexo através do link do YouTube a ser disponibilizado no sistema PJE. A AMM Juiz deu por encerrada a instrução, determinando de logo prazo comum de 15 dias, para que as partes apresentem alegações finais de forma memoriais. Com ou sem a apresentação das alegações finais, no prazo estipulado, vêm os autos conclusos para a aprovação da sentença, observando a ordem cronológica. E como nada mais havendo acostado, determinou o juiz o encerramento do presente termo, que depois de vir e achado conforme, vai por todos assinado. Dando por encerrada a audiência, eu, César Augusto da Silva Barros, servidor de justiça, e subscrevo. Estou de acordo com a ata. Tudo bem, secretário. Eu peço aí só na retificação do número da minha OAB. O Edmundo aí, não tem esse 7, não. Não tem 7. Só isso, doutor. Só isso, está de acordo, não é isso? Onde tem aí, tá. 2218, ele botou 22187. Tirar esse 7. Tá? E também o Paulo da Trindade. Tá bom, então. Então está encerrada a audiência, tá? Um bom dia para os senhores, tá? Bom dia, obrigado.